Mais um momentinho em pé, irmãos, reverência à palavra. Gostaria de ler aqui para os irmãos Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. Vamos ler todos os 11 versículos, tá bom? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará, Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os fins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Irmão, frisa bem esse versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Podeis se assentar, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, Salmo 46 é um salmo bem conhecido da igreja, bem conhecido do povo cristão, povo evangélico, povo católico, salmo bem conhecido da igreja, né? É um salmo que ele é um louvor, ele é uma adoração, mas também é algo que vem lá do fundo da alma dos salmistas que estão louvando, que estão cantando esse salmo, porque eles estão vivenciando um momento muito crítico nessa situação. Mas no Salmo você não vê nenhum tipo de reclamação, mas você aqui vê um verdadeiro culto de adoração ao Senhor, nesse Salmo 46, devido ao momento crítico que eles estão passando. Mas segundo os estudiosos, a maior riqueza que existe nesse Salmo, ela está aqui, do versículo 1 ao versículo 9, pulando o versículo 10, incluindo o versículo 11, soma-se um total de 10 versículos, onde é a criatura falando com o Criador, é o homem falando com o Celestial, é o frágil falando com o Todo-Poderoso. O único versículo que o divino vai falar com o humano, o Todo-Poderoso vai falar com o frágil, e o Celestial vai falar com o terreno, é o versículo 10. É o único versículo que Deus vai ecoar a sua voz, é no versículo 10. E Deus ecoa a sua voz ao povo dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. As duas linhas de interpretação para esta expressão divina. Nesta linha de raciocínio, para interpretar esse versículo, Deus não fala com nações pagãs. Deus está falando diretamente com o seu povo, especificamente com o seu povo. O povo de Deus, historicamente falando, sempre passou por grandes guerras. E nestas circunstâncias do Salmo 46, o povo atravessa mais uma guerra, mais um grande conflito. E Deus ecoa a sua voz dizendo que não só daria a vitória externa, não só daria a vitória da guerra para o seu povo, mas também daria a vitória interna. Deus daria a vitória das guerras pessoais do seu povo. Deus, ele está trabalhando dentro do seu povo, ecoando: aquietai-vos e sabeis que eu sou seu Deus. Irmãos, há uma grande probabilidade
que hoje você entrou aqui neste santuário, nessa casa de Deus, com algum tipo de situação que tem tirado a sua paz, sua tranquilidade, seu sono. Dentro de você tem um barril de pólvora prestes a explodir, porque você já não suporta mais a circunstância que você está passando. E você não sabe o que fazer. E Deus te trouxe hoje aqui para falar exclusivamente com você. Filhinho, filhinha, aquieta-te, sossega, descansa, e você saberá que eu sou Deus na sua vida. Nesse versículo você verá dois verbos: aquietar e saber. São duas ordens de Deus. Na primeira ordem é Deus dizendo: aquieta-te, ou aquietai-vos. No dicionário essa palavra tem alguns significados ou traduções, entre elas soltar, de relaxar, de sossegar, de retirar, deixar cair, ficar em silêncio. Entre outras palavras, Deus está te dizendo: esta carga não é para você carregar. Não fique preso a esse problema. Solte, despache, desapegue, fique solto, sossegue, descansa, acalma-te. Isso não é contigo. Porque enquanto você estiver tentando resolver tudo sozinho, com suas próprias forças, eu paro. Enquanto você estiver acelerado demais, trabalhando demais, Deus diz: eu descanso. Enquanto você estiver agindo da sua maneira, com seus próprios recursos, Deus fala: eu vou ficar na minha. Sempre quando a gente tenta tomar certas atitudes com as nossas próprias forças. Mas é assim mesmo, irmãos e irmãs. Somos seres humanos. Você que é pai, você que é mãe, você que tem um amigo muito querido, a gente não aguenta ver os nossos filhos passarem por algumas situações, porque o nosso sentimento de proteção é ir lá e proteger, é lá e ajudar o amigo, é lá ajudar o filho. Só que muitas vezes é Deus que está tratando, é Deus que está agindo, Deus que está corrigindo, e você põe a sua mão. E quando você põe a sua mão onde Deus está tratando, Deus tira dele. Então você tem que entender que às vezes é o processo de Deus. Mas se você pegar toda essa carga, todo esse problema, todo esse fardo, toda essa luta, e deixar cair, deixar comigo, sossegar, descansar, acalmar, aí, meu irmão, aí, minha irmã, você vai me conhecer. E você vai saber quem é o Deus que você serve. É que nós temos a tendência de nos apegarmos aos problemas. Queremos resolver da nossa maneira, do nosso jeito, com o nosso imediatismo. Queremos tudo ao nosso tempo, tudo para ontem. Não esperamos o tempo de Deus. Queremos resolver com os nossos recursos. E enquanto nós tentamos resolver, Deus fica só olhando. E a gente nunca vai saber quem é Deus na nossa vida. Mas quando a gente entende que tem um Deus e que o nosso problema é maior do que nós, presta atenção, irmão. Quando a gente entende que tem um Deus, mas o nosso problema ele é maior do que nós, não maior do que Deus, e que a gente ouve Deus falando, aquieta-te. A gente pega nosso problema, entrega na mão de Deus. E a gente diz assim: está aqui, Deus. Eu não tenho a solução.
Até onde eu pude ir, eu fui. Até onde as minhas forças puderam ir, eu fui. Eu entendo que esse problema é maior do que eu não posso resolver. Então está aqui, Deus, está na sua mão. Quando você entende isso, Deus diz assim: apenas aquieta-te, descansa, sossega, porque agora eu trabalho por você, para você aliviar-se. E você vai saber quem eu sou. Aleluias. Glória a Deus. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: relaxe, sossegai-vos, aquieta-te, fiquem tranquilos, entreguem para mim esse problema. Seus ombros não foram feitos para serem sobrecarregados, nem para carregar fardo de ninguém. Aleluias. Irmãos, quantas vezes, irmãos, bate aquele desespero, bate aquela dúvida. Quantas vezes a gente já não ouviu falar aqui: será que eu sou digno de estar aqui falando da palavra de Deus? Quantas vezes passa na cabeça: eu não sou um bom esposo, eu não sou um bom pai, eu posso ter falhado com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades, posso ter falhado como pai, como esposo. Quantas vezes já não bateu essa dúvida de falar com o pastor: pastor, eu não sou digno de falar a palavra de Deus. Quantas vezes você está sobrecarregado no seu emprego e você quer largar tudo, jogar tudo para o alto? Quantas vezes isso não te sobrecarrega? Mas quando você pega tudo isso, entrega na mão de Deus, Deus diz assim: filho, filhinha, aquieta-te, descansa. Aleluias. Aleluias. O segundo verbo diz assim: e sabeis. Deus não diz saber para aquietar. Deus diz aquietar para saber. Esse verbo saber, ele é diferente da gramática, da língua portuguesa, porque não se trata apenas de conhecer. Saber se trata de um conhecimento experimental, vivencial. Se trata de um significado de conhecer, conhecimento que significa intimidade. Deus está dizendo: você só vai saber o que é intimidade comigo quando você pegar as suas lutas, suas guerras, seus medos, seus problemas e se desapegar e colocar em minhas mãos. Aí você vai saber o que é se relacionar comigo. Aleluias. Você vai saber o que é ter interação comigo, o que é ter intimidade comigo. Aí você vai me conhecer. Só que o verbo saber vai mais além do que conhecer. Ele expressa a ideia de perceber e de ver. Aleluias. Porque as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas ofuscam os nossos olhos. Elas nos deixam cegos. Porque Deus está em nossas lutas. E nós nos perguntamos: quando o Senhor vai nos socorrer? Mas Ele já está nos socorrendo. Só que nós não percebemos. Porque as nossas emoções, elas são controladas pelas nossas guerras, pelas nossas lutas. E nós não conseguimos ver a presença de Deus nas nossas guerras. Aí a gente diz: Senhor, fala comigo. Só que o nosso ouvido não ouve, mas Ele está falando. E a gente diz: Senhor, toca-me, Senhor. E Ele está tocando. Mas a gente está insensível por causa dos problemas, das guerras.
Porque o problema, ele nos domina. E a gente diz: Senhor, eu quero te ver. E Deus está presente. Só que a gente não consegue ver. A ideia do verbo saber é: você tem intimidade. Depois de você ter intimidade, você começa a perceber. Depois de você começar a perceber, você vê Deus. E você vai ver que em momento algum Deus foi injusto com você. Que Ele foi infiel, que Ele não te abandonou. Ele esteve presente o tempo todo na sua luta. Só que a gente não percebe e não via, porque não conhecia. Porque a gente estava o tempo todo lutando com os nossos problemas, com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Aleluias. Glória a Deus. O verbo saber, ele vai mais além, irmãos. É conhecer por experiência. Você vem para a igreja, aceita Jesus, você começa a levar uma vida linda ao lado de Jesus, mas de repente Deus te chama. E Ele fala aqui: filhinha, vem aqui. Eu vou te matricular numa escola. E você fica alegre. Meu Deus, que escola é essa? Ele fala: eu vou te matricular agora na escola da aprovação. E essa escola, as aulas, elas só têm início para começar. Só que ela não tem tempo de acabar. E é difícil, irmãos, é difícil. A aprovação vem quando você menos espera. As lutas vêm quando você menos espera. Cada um aqui passa por uma guerra, por uma luta diferente. Com a família, com os amigos, no emprego. Passa um luto dentro da família. Tem dor que dói demais, irmãos. Tem dor que dói na carne, dói no corpo, dói na alma. E você fica se perguntando para Deus: meu Deus, estou precisando tanto de um abraço hoje, tanto de um abraço. E Deus diz: eu quero que você abrace agora. Tem dias que você só quer ficar quieto, não quer ver ninguém. A luta é muito grande. E Deus diz: você vai falar uma palavra de esperança hoje lá. Tem dias que é você que está precisando de uma esperança, de uma palavra de consolo. E Deus diz: vai lá, consola, abraça, profetiza. E você vem, irmãos, mesmo no meio das lutas, das dores na alma, no corpo, dói na alma. Você tem que vir cantar a Jesus. Se Jesus irá, eu irei. Mas você sabe, porque você conhece, você percebe, você vê Jesus em suas lutas. Então você se alegra. E a sua dor que dói no corpo, que dói na alma, ela se mistura em meio à adoração. E você percebe que Jesus está sempre ao seu lado, sempre te guiando, sempre te motivando. Aleluias. E o verbo saber, ele vai muito mais além do que conhecer. O verbo saber é reconhecer. É reconhecer quem é Deus em nossas lutas, nas nossas guerras, nas nossas dificuldades. É reconhecer que Deus é bom, que em todo o tempo Ele é fiel, que em todo o tempo Ele provê, que Ele cuida, que Ele está presente, que Ele está cuidando, que Ele está apoiando, que Ele está dando bálsamo, que Ele está dando refrigério, que Ele está dando graça, e nele não há erro, que nele não há equívoco, que Ele é perfeito, Ele é agradável, Ele é justo, que a vontade dEle é perfeita, que a vontade dEle é boa, que Ele é bom o tempo todo, e que nós o adoramos e que nós o amamos, e nós não abrimos mão dEle em qualquer circunstância, e que nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele faz tudo o que lhe apraz, e que seus propósitos jamais serão frustrados, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós o amamos pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. E que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, irmãos.
E nós reconhecemos, quando nós aprendemos a nos aquietar, entregar na mão de Deus, nós sabemos, nós percebemos, nós vemos Deus nas lutas e nós reconhecemos que Deus é bom. E que essa noite Deus diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. Aleluias. Irmãos, Salmo 46 tem alguns significados, segundo alguns historiadores, como nós já lemos. Ele foi escrito em meio a um grande conflito, em meio a uma grande guerra. Alguns historiadores dizem que esse salmo foi escrito pelos salmistas naquela guerra onde o rei Ezequias estava com a cidade toda cercada pelo exército da Síria, rei Senaqueribe, e Deus naquele momento realizou um grande milagre, onde o exército de Israel não precisou atirar nenhuma flecha. Deus enviou um grande anjo, onde acabou com todo o exército inimigo. Alguns dizem isso, alguns se referem a outras guerras, mas o importante é que Deus estava presente. E a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, irmãos, porque quando Deus ecoa a sua voz ao povo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Deus está falando com o seu povo santo, seu povo escolhido. Olha que interessante, Deus ele vai falar na pluralidade, Deus vai falar no plural: aquietai-vos. Ele fala para todo mundo: aquietai-vos. Só que Deus ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele fala no plural, hoje ele fala no singular. Hoje ele fala no coração de cada um que entrou aqui dentro. Ele fala no teu coração hoje: aquieta-te, descansa, sossega, entrega para mim esse teu problema que está te afligindo. Márcio, coloca para mim Isaías 49:15. Isaías 49:15, só para deixar gravado aqui para os irmãos. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda esta que se esquece, eu todavia não me esquecerei de ti. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode. Mas Deus nunca vai se esquecer de você. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um aqui dentro. Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas dores, Deus conhece os seus problemas. Ele nunca te deixou. É que às vezes você fica desapercebido, você não consegue enxergar Deus, você fica meio desapercebido. E se pergunta: onde está Deus? Deus ele enxerga até as suas lágrimas, ele consegue decodificar as suas lágrimas, porque a dor é tanta que você não teve nem mais forças para falar. Então você chora, e ele pega a sua lágrima e transforma em clamor. Ele te conhece, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece a sua vida, Deus conhece as suas lutas, Deus conhece as suas guerras. Você pode estar passando aqui por um tsunami de problemas, um tsunami de lutas, de guerra, mas Deus diz: eu estou do seu lado, eu estou do seu lado. Clama a mim, entrega para mim esse teu problema, aquieta-te, sossega, entrega para Deus esse problema que você te aflige tanto. Se você quiser vir aqui à frente e receber uma oração do nosso pastor, fique à vontade. Se você quiser ficar no seu lugar também, fique à vontade. Entrega para Deus teu problema agora, todas as suas aflições, todos os seus medos, todas as suas angústias. Aleluias. Enquanto o grupo de louvor vai louvar aqui, adorar a Deus, entrega.